Olá, mulheres lindas, abençoadas! Hoje nosso tempo de oração e palavra será sobre o tempo. Existe um segredo quando nós sabemos discernir o tempo, porque se a gente não souber discernir o tempo, nós não sabemos viver o momento. Nós sabemos que há tempo para todas as coisas, assim como nós sabemos que há um tempo, por exemplo, para plantar, existe o tempo para colher. Se você não entender que existem tempos diferentes, você sempre vai viver ansiosa, na expectativa ou sempre imaginando o futuro sem saber viver o seu presente. Existe um tempo certo para todas as coisas, existe também um tempo que nós temos que entender sobre o momento que nós estamos vivendo. Qual é a estação da vida que você está vivendo? Você é solteira? Você é casada? Você tem filhos pequenos? Seus filhos estão grandes, eles estão saindo de casa para estudar ou para casar? Qual é o tempo que você está vivendo? Quando nós sabemos discernir a estação da nossa vida, nós conseguimos viver e aproveitar cada momento de uma maneira muito melhor, com muito mais tranquilidade, paz, entendendo que esse é o tempo e que logo eu vou estar vivendo em um outro momento. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático para vocês. Uma vez uma pessoa me falou assim: Cris, eu sou mãe de bebê e quando eu olho para sua casa, parece que a sua casa ela é tão limpa, tão organizada. E aí eu falei para ela: olha, nós estamos vivendo um momento diferente. Os meus filhos já estão grandes, então significa que eu não tenho mais aquela casa bagunçada, eu não tenho mais brinquedos espalhados pela casa. Eu já passei dessa fase, eu já vivi essa fase, mas também já passei dela. E você está vivendo exatamente essa fase, a fase dos brinquedos espalhados pela casa. E ela estava ali, muito angustiada, porque diz ela que a casa dela parecia que estava sempre bagunçada. E eu fiz ela entender que essa era a estação da vida dela, para ela não viver preocupada, ansiosa, com aquela angústia que parece que a minha casa nunca está organizada. Talvez o que está decorando a sua casa hoje não são lindos objetos de decoração, mas sim um monte de brinquedo colorido. E tá tudo certo, porque quando você entende o tempo, você sabe aproveitar o momento. E assim é na nossa vida. Nós temos que entender qual a estação que nós estamos vivendo. É uma estação de recém-casada? Você vai viver os desafios de uma recém-casada. É a estação de uma mãe de bebê pequeno, de criança pequena? E você vai viver os desafios dessa fase. Você está aí talvez ficando aquela síndrome do ninho vazio, né? Seus filhos já cresceram, estão indo ou estudar ou casar e a casa começou a ficar vazia. Qual fase? Me contem aí, mulher. Qual fase você está vivendo? Até para que a gente possa compartilhar e entender que todas nós estamos vivendo o quê? Uma fase diferente, uma estação diferente. Eu estou vivendo a fase agora que os meus filhos estão vivendo a adolescência, a juventude. Então eu sei que eu estou vivendo uma estação nova e diferente das que eu já vivi. Então quando nós sabemos discernir o tempo, nós sabemos aproveitar o momento. O nosso tempo de oração hoje vai ser específico sobre isso. Nós vamos clamar e orar e pedir ao Senhor para que Ele nos dê discernimento, porque existe um poder e uma graça quando nós entendemos isso na nossa vida. E eu quero ler com você Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há um momento certo. Isso significa que o momento que você está vivendo, ele não é errado, não é ruim, ele só é diferente. É diferente daquilo que você já viveu. E por que muitas vezes a gente fica angustiada? Porque este novo momento é um momento que a gente nunca viveu, que a gente nunca experimentou. E lógico, né? Nós temos medo do novo. A gente tem medo porque o novo é um lugar que a gente não conhece. Então aproveite para ter discernimento deste momento que você está vivendo. É um momento que você começou a trabalhar? É um momento talvez que você deixou do trabalho para ficar só em casa, cuidando da casa, do marido, dos filhos? Talvez é um momento que essa sua estação de ficar só em casa acabou e você voltou ao trabalho, voltou ao mercado de trabalho. Eu quero saber, agora eu estou curiosa,
Eu quero saber qual momento, qual estação você está vivendo, qual é o tempo que você está vivendo na sua vida. E talvez quando você para, até para trocar informação com quem está vivendo na mesma estação que você vai entender exatamente esse processo, que é um tempo certo para todas as coisas, para cada atividade. E nós temos que entender que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, de derrubar e de construir, tempo de chorar e tempo de rir. Que o Senhor nos dê o discernimento do tempo que nós estamos vivendo. Vamos orar todas juntas para que o Senhor nos dê discernimento desse tempo. Eu sei que tem pessoas que sofrem tanto por só não entender isso, que você está vivendo uma nova estação na sua vida. Talvez você conheça alguém que está passando por um tempo de sofrimento, só porque a pessoa não está entendendo o tempo, o momento que ela está vivendo. Se você conhece alguém, envie essa oração, porque eu sei que essa mensagem vai ajudar essa pessoa a entender que o tempo, que a estação que ela está vivendo, que o tempo que ela está vivendo é um tempo diferente, mas que também pode ser um tempo de alegria, um tempo de coisas novas, um tempo de descobertas. Vamos orar todas juntas? Se você puder, aí onde você estiver, feche seus olhos. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é tão poderosa. Obrigada porque a Tua palavra nos ilumina. Ela mostra, Deus, aquilo que nós não enxergamos e não entendemos. Às vezes nós ficamos tão presas num tempo, tão presas num lugar, presas numa estação. E nós achamos que essa estação vai durar para sempre. Talvez a gente ainda não se acostumou com a ideia que os nossos filhos estão saindo de casa, estão casando. Talvez a gente também não se acostumou com a ideia que antes eu vivia na casa dos meus pais, mas agora eu casei e eu estou vivendo numa nova casa, com uma nova pessoa. É tudo novo. Talvez você saiu de um emprego, está num novo emprego, é um novo tempo, vai ser diferente. E eu sei que o novo nos dá medo. Eu sei que o novo gera ansiedade porque é um lugar que a gente não conhece. Mas hoje, diante da palavra do Senhor, declare: Senhor, eu me alegro com este novo tempo. Eu me alegro com essa nova estação. E nós pedimos aqui todas juntas discernimento sobre esse tempo que eu estou vivendo. É um tempo novo, é um tempo que eu não estava mais acostumada com isso. E eu quero declarar, Senhor, sobre a vida de cada pessoa que chegou aqui nessa oração. Eu declaro para que nós todas juntas possamos entender, compreender a estação que estamos vivendo. Cada uma de nós aqui está vivendo uma estação diferente. Mas há uma graça quando nós entendemos o momento que estamos vivendo. Que o Senhor nos dê entendimento, nos dê discernimento e nos faça entender a alegria dessa estação. Nos faça ver e enxergar as coisas boas dessa estação. Muito obrigada por esse tempo tão precioso que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Eu quero saber qual o tempo que você está vivendo, o momento, a estação da sua vida, e que você possa também enviar essa mensagem para o máximo de amigas que você puder, tá bom? Beijo, Deus abençoe a sua vida.